Bom, eu sou Carlos Latufo, sou chargista e sou antifascista. É tudo o que vocês precisam saber. Bom, Janete, a questão é a seguinte, independente do posicionamento dos policiais, por exemplo, antifascismo, ou o meu posicionamento, cabe somente à direção do Marista o tipo de providência que vai tomar em relação a isso. Em 2015, quando houve um incidente muito semelhante na escola Ageu, lá em Sorocaba, quando uns alunos fizeram um trabalho de escola sobre o Foucault, o Michel Foucault, e utilizaram charges minhas sobre violência policial, a posição da direção daquela escola, que era uma escola pública, se eu não me engano, foi de defender os professores, né? Não houve recuo por parte da escola. Me lembro bem disso. Houve, inclusive, um movimento de apoio ao professor de filosofia. Houve um apoio por parte do corpo docente e dos alunos, né? E a direção permaneceu firme em defesa da liberdade de expressão dos professores. Agora, se no caso da direção do Colégio Marista resolveu pedir desculpas, como se a liberdade do professor em utilizar uma charge numa prova fosse algum crime, fosse algum erro, isso cabe à direção. Independente de qualquer coisa que a gente possa falar ou não, o destino desses professores está selado pela instituição. Agora, se esses professores, ou esse professor, ou professora, sofrer algum tipo de represália por ter utilizado uma charge num trabalho de escola, quem vai ser, quem vai estar no erro nesse caso vai ser a direção. A direção do Colégio Marista vai cometer sim uma arbitrariedade, porque existe a liberdade do professor em produzir o seu material. Outra coisa, quando o professor utilizou aquela imagem, professor, eu não sei quem é a pessoa, acho que é um professor. Ele não estava tomando partido, não. Ele colocou a imagem e fez uma pergunta didática. Então, assim, eu defendo veementemente o direito desse professor de produzir o seu material didático da maneira que lhe convier, né? E não é a polícia militar, civil, seja lá qual for a polícia, que tem o direito de interferir nesse processo. A autoridade, nesse caso, é o professor. É ele que tem a liberdade de escolher a imagem que quiser. Não pode haver ingerência da polícia. Isso não é um Estado policial, a menos, como eu sempre costumo dizer, que nós não estamos na democracia, não estamos no Estado de Direito, em que a polícia interfere no conteúdo didático de uma prova. Né? Então, aí sim, se isso é possível, então não estamos na democracia, não estamos numa ditadura, no Estado policial. Então, por isso que, assim, se o Colégio Marista tomar alguma medida contra os professores, ele tá produzindo um atentado contra a liberdade de expressão e a liberdade do professor de produzir, de educar, de produzir o seu material educativo, o seu material didático. Já estou descolado já com essas coisas. Já. Bom, Janete, o que acontece é o seguinte, só nesse ano a gente já teve 2 incidentes envolvendo charges. Um, inclusive, envolvendo o mesmo tipo de modus operandi. Você teve a Laerte e mais um grupo de chargistas lá da Folha de São Paulo, que foram acionados, o jornal e esses chargistas foram acionados
por uma organização de policiais militares em São Paulo, por conta de charges relativos àquele incidente lá em Paraisópolis, né? Uma das coisas aí desse ano, um dos primeiros incidentes. O segundo foi em relação a uma charge que o Aroeira fez do Bolsonaro com uma suástica. O Aroeira, o ministro da Justiça, ameaçou enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. E agora nós temos essa situação lá do Rio Grande do Norte. Além disso, nós temos outras situações, como, por exemplo, o Emad Rajad, que é um chargista muito conhecido na Jordânia, palestino, que foi detido, foi preso pela polícia da Jordânia por ter feito uma charge criticando o acordo entre Emirados Árabes e Israel. O Charlie Hebdo, inclusive, agora, aquele notório jornal de charges, fez uma edição aí, lembrando o massacre que aconteceu, onde os chargistas foram assassinados por um militante jihadista. Então, nós temos aí um cabedal aí de incidentes envolvendo charges. Então, para mim, não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. Toda vez que um chargista decide criticar a violência policial, pode ser um jornalista, um músico, um cineasta, seja lá quem for que decida se pronunciar contra a violência policial, o envolvimento da polícia com o crime, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro com as milícias, que inclusive custou a vida da Marielle, né, uma parlamentar. Toda vez que você critica, você recebe uma reprimenda, porque, assim, é muito interessante que as organizações policiais não estão interessadas em fazer uma meia-culpa, se fala tanto em meia-culpa, né? Em fazer uma meia-culpa em relação ao envolvimento das suas forças com o crime e com a violência. Talvez no Brasil, o único setor que nega que a polícia mata preto e pobre seja a extrema-direita e as organizações policiais, os comandos das polícias. São os únicos que negam isso. Todos os números de organizações de direitos humanos no Brasil e fora do Brasil atestam de que no Brasil existe uma praga que é a violência policial, que mata preto, mata pobre, cotidianamente, nas periferias, nas favelas do Brasil. Só quem nega esse fato é quem desconhece o que... No Brasil é muito difícil alguém desconhecer que a polícia mata. Ou é desconhecimento, né, ou é ignorância, que eu acho pouco provável, ou é desonestidade. Então, me chama muita atenção que sempre que há uma crítica, ao invés de se fazer uma meia-culpa, não. Se ataca sempre os críticos. Não precisa ser ter bola de cristal, ser um expert em segurança pública, para entender que isso é um fato. Basta você ver as notícias. Basta você ver o noticiário. Praticamente, Janete, toda vez você vê jornal, televisão, rádio, notícias de envolvimento da polícia com crimes. Notícias, agora mesmo, agora foi hoje ou ontem, saiu uma notícia de policiais no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que prenderam um traficante e quiseram vendê-lo para uma facção rival. Isso acontece o tempo todo. Tanto acontece que o Rio de Janeiro tem hoje uma facção criminosa que é a polícia, chamada milícia. A milícia é formada de policiais. Policiais ativas, ex-policiais, militares, civis, bombeiros. Então, em vez das instituições policiais fazer um meia-culpa, né, sobre isso e dizer, não, somos parte do problema, queremos ser parte da solução, não. Ele prefere atacar os críticos. Então, assim, é muito curioso isso, que as instituições policiais estejam mais preocupadas com chargistas do que membros da sua corporação envolvidos com o crime. É realmente inacreditável, mas não surpreende. Já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha carreira. Mas eu volto a uma questão muito importante. Por isso
que eu valorizo e respeito o movimento de policiais antifascismo. Porque são policiais da ativa, é gente que está na linha de frente e que entende que essa política chamada de segurança pública, né, apregoada pelo Estado, apregoada pelos comandos, é uma diretriz que não só mata pessoas inocentes, mata o culpado, mata o inocente e mata o próprio policial. Esse tipo de doutrina policial, militar, que se reforçou com a chamada guerra contra as drogas, ele tem só amontoado cadáveres e não tem resolvido o problema. Essa ideologia do bandido bom e bandido morto não está resolvendo o problema. Não resolve o problema. O número de policiais mortos em serviço ou fora do serviço é grande. Fora os policiais que cometem suicídio. Então, assim, os policiais antifascismo são policiais, eles têm um chamado lugar de fala e eles denunciam esse tipo de coisa. Eles são policiais, por exemplo, que quando vem uma dessas charges que eu faço, eles não se sentem representados por aquela charge, porque eles não são aquilo ali. E exatamente por eles não ser aquilo ali, é que eles também são críticos de como as instituições policiais têm tratado o próprio policial. Então, é muito meritório que haja esse movimento de policiais antifascismo, exatamente para, como eu já falei num vídeo anterior, para tirar a mão da direita, da extrema-direita, do bandido bom e bandido morto, tirar das mãos deles a discussão sobre segurança pública. Isso não é uma discussão da direita, da extrema-direita, daqueles que veneram Rambo, veneram filmes de ação, Punisher, entendeu? Gente que posa com arma. Não. Essa discussão tem que ser feita por gente que entende o policial como trabalhador, como o próprio delegado Zacconi, lá do Rio de Janeiro, sempre falou isso, que o policial tem que ser visto não como herói de combate, o Rambo, o Charles Bronson, ele tem que ser visto como trabalhador. Ele é assalariado, ele tem direito de trabalho, de trabalhador. Então, por isso que, em meio a toda essa discussão envezada feita pela direita, de que quando você critica os crimes da polícia, você é a favor de bandido, defensor de bandido, né? Contra esse tipo de argumento tosco, reacionário, você tem os policiais antifascismo que vêm denunciando esse processo todo. Por isso que eu acho eu tenho um respeito muito grande pelos policiais antifascistas por causa disso. Porque esses ataques todos que eu recebo, de policiais e tal, e de defensores da extrema-direita, da polícia, dos crimes da polícia, eles não são defensores da polícia, eles são defensores da truculência da polícia. Isso porque eles não são vítimas dela, né? Geralmente, o defensor, né, quando você vai ver, por exemplo, em rede social, defensor de polícia, bandido bom é bandido morto, ele tem o mesmo perfil, é homem e branco. É o mesmo perfil, classe média é homem branco. Sempre o mesmo perfil. Então, eu lamento que isso esteja acontecendo, não é nenhuma surpresa. Daqui a pouco essa polêmica vai passar e vai vir outra, e outra, e outra, e outra. E, infelizmente, a gente não consegue discutir violência policial. Porque no Brasil não se consegue discutir violência policial porque existe um bloqueio. É como se fosse um tabu. Não se consegue, mas eu tenho muita esperança nos policiais antifascistas, porque eles, até por conta de serem policiais, eles estão fazendo debate sobre isso, eles estão trazendo para a sociedade esse debate. É um debate que vem da própria polícia, de próprios membros das corporações. Isso é muito importante a participação, nesse momento, dos policiais antifascistas, porque a imprensa vai adorar ouvir o argumento dos comandos, o argumento da extrema-direita, o mesmo argumentinho de policial, bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque, inclusive, a imprensa tem esses programas policiais
ao meio-dia, às 6 horas da tarde, para defender esse tipo de barbarismo. Então, por isso que, assim, no meu caso, como chargista, eu venho denunciando isso através de charges desde 1997, não é pouco tempo, né? Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, sei bem como é que é a violência policial no Rio de Janeiro, apesar de eu não ser vítima dela. Eu poderia, inclusive, na minha condição de homem branco, no Brasil eu sou branco, né? Porque se eu estou na Europa ou nos Estados Unidos, não sou, eu sou latino ou árabe. Mas no Brasil, realmente, eu tenho esse privilégio. Infelizmente, inclusive. Então, nesses anos todos que eu venho denunciando, eu mesmo nunca sofri violência da polícia. Eu poderia simplesmente ignorar, como se isso fosse uma coisa que não acontecesse. Mas, gente, você vê, por exemplo, esse monte de pessoas baleadas em operações policiais, crianças indo para a escola, crianças baleadas em escola. Eu tive a oportunidade de em Acari, uma favela lá, uma comunidade em Acari, ver uma creche crivada de bala por conta de tiroteio entre tráfico e polícia. Esse tipo de coisa, já vi tanta gente morrer em nome da guerra contra as drogas. Então, assim, é preciso que se faça uma discussão séria sobre o que é segurança pública, violência policial, esse número imenso de vítimas da violência policial no Brasil, que normalmente é preto e pobre, como é nos Estados Unidos, por exemplo. É preciso que a gente debata isso. E esse debate tem que ser feito junto com os policiais antifascistas. Porque a versão daqueles que defendem a barbárie a gente já conhece. A gente vê na televisão. É preciso que a gente ouça esses policiais antifascismo e é preciso que a gente entenda que estamos numa democracia. Pelo menos acredito que estejamos, né? A polícia tem que se preocupar menos com o chargista e mais com o crime em suas fileiras. A minha solidariedade, não só ao professor da Escola Marista, que tem, como falei, toda a liberdade de fazer o seu material didático, a sua prova, utilizar charges de quem quer que seja. As polícias não têm direito de ingerir, de dizer o que eles têm ou não que fazer. E minha solidariedade também aos policiais antifascismo, que são muitíssimo necessários nesse momento. Bom, Janete, obrigado aí pelo seu espaço. Um beijo para você, bom trabalho. Continue com o seu bom trabalho, gosto muito do seu traço. Obrigado aí pelo espaço.